Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Irmãos, nós estamos há 15 dias, das eleições. É uma eleição muito importante, talvez uma das mais importantes dos últimos anos. Nós vamos votar para presidente, governador, para senadores serão 2 votos e para deputado estadual e federal. Portanto, serão 6 votos que cada um de vocês terão o direito. Algumas pessoas, elas dizem que a igreja ela não pode se envolver em política. Eu sou parcialmente a favor e concordo plenamente. Eu entendo que a igreja não pode se transformar aqui numa praça de comício. A igreja, o púlpito da igreja não pode se transformar num palanque eleitoral partidário. A igreja não pode ser um curral eleitoral, e nem tampouco, no meu entendimento, a liderança da igreja pode se aproveitar da sua influência para fazer o chamado voto de cabresto, onde tem por trás disso sempre uma segunda intenção, onde tem sempre um valor egoísta por trás, onde se procura tirar proveito de alguma coisa. Mas a Bíblia, e vocês podem ficar tranquilos, eu não vou citar o nome de nenhum candidato aqui, porque se eu citar o nome de um candidato só, você vai me julgar a partir desse candidato. Então eu vou citar a Bíblia, e aí você me julgue a partir da palavra de Deus. A Bíblia, ela é muito clara, em Provérbios 29:2, diz que quando o justo governa, o povo se alegra. E a continuação desse versículo diz que quando o ímpio governa, o povo geme. O povo geme. Isso está na palavra de Deus. Então a gente tem que entender que de fato a igreja não pode virar esse palanque eleitoreiro e muito menos partidário, mas a gente tem que entender que a igreja tem o compromisso, nós como igreja e eu aqui como pastor, tenho o compromisso de esclarecer aos irmãos acerca dessa necessidade de nós exercermos a nossa cidadania e o peso que essa cidadania tem, Alguém diz que cristão nenhum deveria se envolver com política. Eu discordo disso. Eu acredito que uma pessoa que é chamada por Deus e vocacionada para o Senhor para isso, ela pode sim de fato ser usada por Deus dentro da política. Vou citar 2 exemplos: José do Egito, que foi governador do Egito, e o próprio Daniel, que não só teve cargo de governo no Império Babilônico, como também, quando o Império Babilônico caiu, ele continuou com os mesmos cargos de governo no Império Medo-Persa, e foi extremamente útil ao Senhor, Então, óbvio que a gente tem que entender que isso é de fato uma vocação da parte de Deus. E essas pessoas, esses cristãos que assim se envolvem, eles têm que estar absolutamente compromissados com os valores absolutos de Deus, os valores irrevogáveis, os valores da parte de Deus, que é um valor cristão, um valor bíblico, um valor que anda de acordo com a palavra de Deus. Então você tem todo o direito de não gostar de política, mas você tem que entender que você vai ser governado por quem gosta de política. Então você pode não gostar de política, mas você será governado por alguém que gosta. Não é o poder, irmãos, que corrompe. Porque se o cidadão se transformar num político, ele vira um corrupto. Não. O poder não corrompe. O poder revela os corrompidos. Se você é um cristão, um servo de Deus, onde quer que você coloque seu pé, você continuará sendo fiel ao Deus Todo-Poderoso. Então a gente precisa orar a respeito desse tema. Ele não pode, como igreja, fazer de conta que nada está acontecendo. E não apenas orar como igreja, mas identificar as pessoas que estão concorrendo e que têm esses valores bíblicos absolutos. Por quê? Porque são essas pessoas que governarão o Brasil, governarão o Paraná, governarão as nossas casas, as nossas famílias, no que diz respeito a governo humano. Então, a gente tem esse compromisso. Os candidatos que declaradamente se colocam contra os valores morais,
Os candidatos que lutam a favor do aborto, a favor da destruição do casamento, que trabalham, né, que jogam nesse relativismo moral, onde tudo pode, esse tipo de candidato não pode fazer parte da escolha de um cristão, sob nenhuma hipótese. Se um candidato desse faz parte da sua escolha, você tem que rever o seu cristianismo. A igreja de Cristo não pode se omitir de ser luz do mundo, de ser sal da terra. E o que eu percebo nesses dias é que há uma crise de integridade, né? Talvez seja a maior crise do Brasil talvez não seja nem econômica e política. Talvez a maior crise do Brasil seja uma crise de integridade, né? Por quê? Porque a gente fugiu, o povo de um modo geral, deixou de ser íntegro, né? E essa falta de integridade, ela está presente sim, lá no Congresso Nacional, está presente sim na Câmara, enfim, no Judiciário, mas também está presente na indústria, no comércio, e está presente às vezes dentro da nossa casa, essa falta de integridade. Então a gente quer sair na rua para fazer passeata contra o governo, mas estaciona em vaga de pessoas com necessidades especiais. A gente quer bater panela, mas a gente às vezes quer dar um dinheiro para o guarda não multar. A gente quer fazer grandes protestos e às vezes nos perdemos nas pequenas coisas que também geram essa falta de integridade. Porque no Brasil tudo pode, no Brasil pode poder tudo, mas eu só faço no Brasil aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quem está entendendo isso, diga amém. Então o maior patrimônio que uma pessoa possui, não está nos bens que ela junta não, mas está no caráter que ela tem. Devemos viver na luz e na verdade com integridade. E onde é que isso começa, pastor? Isso começa dentro da sua casa, isso começa no seu casamento, na fidelidade aos seus filhos, à sua casa, ao seu casamento, ao trazer com o suor do teu trabalho a comida para dentro da tua casa, com honestidade. É aí que começa. E, de um modo geral, a integridade também é reconhecida na sua vida através do voto seu, em quem você vai votar. Então a nossa palavra, ela precisa ter peso. Quem falou? Fulano. Opa, se ele falou, então é verdade. Agora, se quando se referem à sua pessoa, quem falou? Fulano, fulana. Então não é desse jeito não, pode ter certeza. Porque a sua palavra não tem mais peso, aquilo que você fala não é verdade. Vocês concordam que a nossa palavra tem que ter verdade, sim ou não? Você concorda que o seu nome tem que ter peso? Então por que em algum momento algo nos fez pensar que o nosso voto não precisa ter peso nenhum, não diz respeito? E aí há uma crise de corrupção no voto, porque a gente pode fazer essa cara de paisagem, mas eu sou de uma época, né, para fazer de conta que não acontece mais, eu sou de uma época que crente trocava o voto por um tanque de combustível, né? E tem gente pensando assim, meu Deus, será que ele foi revelado? Trocar por um caminhão de terra. Teve pessoas que chegaram em mim agora, à medida que a eleição for se aproximando, pastor, eu preciso do seu apoio. Por quê? Porque o senhor me conhece. Eu falei, mas quem é você? Qual que é o teu partido? Qual que é o teu plano de governo? O que você pensa em fazer? Pronto, já não soube responder. Por quê? Porque o meu voto é a minha assinatura. Você não assina um negócio sem ler. Se o seu nome tem peso, você não assina sem ler, porque se você assinar, você está de acordo com aquilo. O peso é o mesmo, gente. Então o que nos faz pensar que a gente pode rifar os nossos votos? Em quem você vai votar? Eu vou votar em... eu acho que eu vou votar nesse também. É assim que você lida com a sua vida? É desse jeito que você trata as suas coisas? Não. Então por que você quer tratar isso dessa forma? Talvez por isso que o Brasil está onde está. Porque a gente acha que o nosso direito de votar, ele pode ser feito de qualquer jeito, né? Então, a iniquidade, e essa palavra é forte, porque o que é iniquidade?
A iniquidade, ela é quando alguém se acostuma ao pecado, de tal forma que não tem mais vergonha de cometê-lo. Isso é iniquidade. A pessoa se acostuma a pecar de tal forma que não tem mais vergonha daquele pecado. E todas as vezes que uma nação inteira se lança na iniquidade, Deus julga essa nação. Deus julga essa nação. E nós estamos à beira, né, de institucionalizar a iniquidade. Existem leis tramitando em todas as instâncias da política. Para quê? Para que a iniquidade venha agora a ser institucionalizada. E os cristãos estão votando nesse povo. Eu não entendo isso, de fato eu não entendo. Talvez por isso eu me senti tão incomodado em dar esta palavra aqui. Nós precisamos de valores cristãos, inclusive no nosso voto. Tem uma palavra em Gênesis 25:32, você não precisa abrir, que diz lá: e disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Esaú tinha um direito de primogenitura dado por ele, dado por Deus a ele. E Jacó fez uma barganha com ele, e disse: eu te dou um prato de lentilhas e tu me dá esse direito. E o que ele disse? Do que me vale esse direito? Me dá esse prato de lentilha. Isso não lembra a época eleitoral? Do que me vale o meu voto? Me dá um prato de lentilha. Mas abrir mão do direito, antes de mais nada, é desprezar algo que Deus te deu. Deus te deu o direito de ser um cidadão brasileiro. Deus te deu o direito à cidadania. Então, meus queridos irmãos, observem isso com muito cuidado, né? Aí a gente ora, né? E agora está rolando tanta coisa na internet, mas algumas coisas são verdade. A gente ora, né, como igreja, vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração pela igreja perseguida lá na China. A igreja está sendo perseguida, e a gente na hora do voto, vota em quem está perseguindo a igreja. Não entendo. A gente como igreja, a gente ora pela expansão do reino de Deus, e a gente vota em quem quer fechar as igrejas. A gente ora, a gente faz campanhas aqui, está aí, ó, o que está ali? Culto da? Culto da? Então a gente se reúne todo domingo aqui em torno da família. Aí a gente vota em quem quer destruir a família, em quem quer desmoralizar o casamento. Se eu pedir para as mães levantarem aqui e dizer: vamos orar pelos filhos, todas vocês virão aqui para frente. Mas a gente vota em quem quer aprovar o aborto. Ou a gente é cristão e cidadão, para que a gente seja sal da terra e luz do mundo, ou a gente tem que rever aquilo que somos. Então a gente, às vezes chega uma pessoa sobre efeito de drogas aqui, e a gente tem testemunho de pessoas que chegaram aqui nessa igreja sobre efeito de drogas, e sofreram uma grande transformação da parte de Deus, e nós oramos por elas, e nós jejuamos por elas, e elas foram libertas das drogas, e aí nós vamos lá e vamos votar em quem quer liberar a droga. Meu Deus! Será que é isso que Deus tem para nós como crentes, como igreja? A Bíblia diz em Romanos 1:32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem. Escute agora essa parte final do versículo 32 do capítulo 1 de Romanos, diz assim: mas também consentem com as que fazem. Consentem. Então quando você vota numa pessoa que vai lutar contra os valores cristãos, você é cúmplice dessa pessoa, você está consentindo com essa pessoa. Então o seu voto é tão importante quanto a sua assinatura na folha de um cheque, quanto o seu nome. Então antes de votar, eu quero que você faça um estudo, porque tem tudo hoje para você fazer isso. Quem é o deputado estadual que você vai votar? Quem é o deputado federal que você vai votar? Quem é os senadores que você vai votar? O governador que você vai votar? Quem é o presidente que você vai votar? E veja se em algum ponto eles deslizam nos valores cristãos.
E se você ler isso e ainda assim votar, Deus cobrará de você. E se essa nação for lançada na iniquidade, Deus cobrará dessa nação. E nós fazemos parte dessa nação e seremos cobrados juntos. Então fica aqui esta palavra de entendimento. Eu vou terminar com um texto de 2 Coríntios 6, 14 ao 18, que diz: porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então guarda essa palavra. E amanhã o Edson vai postar essa palavra. E você ouça essa palavra de novo. E ouça de novo. E ouça de novo. E ouça de novo. E no dia 7 de outubro, daqui 15 dias, vá lá com consciência, com entendimento, que você não está ali apenas como uma pessoa comum, mas você está ali como um servo, uma serva de Deus, cumprindo o seu dever como sal da terra e como luz do mundo. Quem entendeu? Vamos ficar de pé, nós vamos fazer uma oração. Salmo 33, 12 diz assim: como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o